Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que mergulhamos intensamente, inteiramente naquilo que o Senhor tem a nos falar, naquilo que o Senhor tem a nos dizer, naquilo que Ele quer nos entregar através das Santas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande alegria continuar perseverando com vocês na meditação diária e que hoje, continuando essa caminhada e já adentrando em definitivo no deserto, na quaresma, que nós possamos nos permitir ser verdadeiramente transformados pelo Senhor, convertidos pelo poder do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e toque nossos ouvidos para que nós possamos escutar verdadeiramente Tua Santa Palavra, para que nós possamos acolher, que o Senhor entre através da Sua Santa Palavra, entre nos nossos ouvidos, já adentre na nossa mente, atinge-nos, alcança-nos, nos conceda todos os dons mentais, o conselho, nos conceda verdadeiramente todos os dons que nos são necessários para compreender, para depreender, para realmente entender a Tua Santa Palavra, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá o conhecimento necessário para Te escutar e para que possamos realmente estar abertos para tudo aquilo que for dito. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos lábios para que tenhamos a graça de proclamar o Evangelho, de pregar o Evangelho com intrepidez, de pregar o Evangelho com dignidade, de pregar o Evangelho com verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos corações para que sejamos totalmente incendiados, para que nossa vida seja aflorada, convertida verdadeiramente pelo poder da Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e incendeie nossas almas para que sejamos totalmente levados por Ti, conduzidos por Ti, alcançados por Ti, para que tudo em nós revele a Tua santa presença. Vem, Espírito Santo de Deus, e esteja em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, e ilumine cada um de nós, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor deseja para nós através dessa meditação. Amém. Primeira leitura, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeces aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo teus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que você vai entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiser escutar, e se, deixando-te levar pelo erro, adoras deuses estranhos e os serves, eu vos anuncio hoje que certamente há de perecer. Não hei de viver muito tempo na terra onde vocês vão entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia.
Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde-se e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que alegria, que bênção poder adentrar definitivamente na Quaresma da Santa Igreja e poder ter a oportunidade de, mais uma vez, compreender que o deserto é uma oportunidade de intensificar aquilo que nós costumamos fazer. Aqui, nessa semana, de modo particular, hoje, quinta-feira, depois das cinzas, nós temos a oportunidade de continuar a sexta semana do tempo comum. Só que percebam que o tempo comum, ele se encerrou na terça-feira. E hoje nós estamos prosseguindo com algo que começou ontem, a Quaresma. Os 40 dias de puro mergulho, de pura meditação, para que possamos fazer aquilo que Jesus fez no deserto, aquilo que Jesus fez jejuando, aquilo que tantas e tantas representações bíblicas nos mostram. Estamos adentrando na Quaresma. E o que eu quero dizer com isso? O tempo comum ele se encerrou na terça-feira. Veio a quarta-feira de cinzas, nos lembrando que nós somos pó e ao pó voltaremos, e por isso, o quanto antes nós precisamos nos converter. E então, o tempo litúrgico se converte, saindo daquele período de esperança, de espera, de confiança, e passando para um período de conversão, de penitência, de busca pela nossa purificação, enquanto nós aguardamos a Semana Maior, a Semana Santa, a festa da Santa Páscoa do Senhor. Percebam que até mesmo o fato de a quarta-feira de cinzas literalmente cair numa quarta-feira, o fato de metade da semana ser de um tempo comum e a outra metade ser quaresmal, já reflete a ideia de conversão. É a própria liturgia nos convidando à conversão. É a própria liturgia nos chamando para a necessidade de nos converter, nos chamando a atenção para a necessidade de nos converter. O que você fazia, o que você fez no passado, naquele período que para você era um período completamente comum, agora você está sendo convidado a não mais viver desse jeito, a viver de uma forma completamente diferente. E a partir dessa nova vida, você inicia uma outra forma de caminhada. Como? Através da penitência. Iniciar uma nova caminhada com Deus, permitir que uma novidade do Senhor venha, permitir que algo novo do Senhor aconteça nas nossas vidas, é deixar que o Senhor possa começar a fazer em nós coisas novas, a partir do momento em que nós também fazemos coisas novas e diferentes. O que, por exemplo, Daniel? Comece com a penitência. A maioria de nós não tem o hábito de fazer penitências muito mais profundas. Nós temos medo do que o nosso corpo pode sentir, nós temos medo do que pode acontecer conosco, nós temos medo das reações físicas, mas nós esquecemos que o nosso Deus ele é profundamente espiritual, sobrenatural. E no alimento que nós recebemos através da Santa Eucaristia, o alimento que é físico, porque é pão, nós também recebemos um alimento muito mais profundo, um alimento que também é espiritual, que alimenta a alma e que sacia verdadeiramente, milagrosamente. Aqui, então, contextualizando inclusive na primeira leitura, nós temos esse convite à conversão através daquilo que Moisés falou para Josué. Final do Deuteronômio,
Moisés está já no fim da sua vida e mais uma vez a liturgia nos mostra um período novo, uma forma nova de caminhar, uma conversão, onde antes nós tínhamos um líder, Moisés, e agora nós estamos partindo para uma nova liderança que vai nos guiar para uma nova caminhada, Josué. E quando isso acontece, quando Deus fala para Moisés que ele não vai entrar na terra prometida, nos versículos anteriores, então Moisés, ele chama Josué e ele fala justamente o que temos aqui nessa leitura. E ele diz, para você hoje eu proponho a vida e a felicidade, ou a morte e a desgraça. E aí, óbvio, é muito fácil chegar aqui para vocês e dizer que se você obedecer a Deus, se você seguir os preceitos de Deus, se você seguir nas leis de Deus, você vai prosperar, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas o grande ponto, meus irmãos e irmãs, não é necessariamente isso. O grande ponto é que nós precisamos constantemente, diariamente, a todo instante, ter a decisão verdadeiramente tomada. Que decisão é essa? A decisão de escolher realmente Deus para que nós tenhamos vida, como fala na primeira leitura. A decisão de realmente escolher Deus para que nós possamos querer continuar prosperando. A decisão de querer diariamente Deus para que nós possamos diariamente buscar o céu. A decisão de escolher sempre Deus para que possamos tentar minimamente, com lutas, com batalhas, alcançar a santidade. E o problema verdadeiro para nós, seres humanos, é que nós não queremos escolher Deus. E todas as vezes que nós pecamos é porque nós não escolhemos Deus. Todas as vezes que nós não vamos à igreja é porque nós não escolhemos Deus em primeiro lugar. Todas as vezes que nós damos atenção para 1000 outras coisas e não conseguimos parar para rezar é porque nós não colocamos Deus acima de todas as coisas. Em outras palavras, estamos escolhendo antes de qualquer coisa aquilo que nos leva para a desgraça e a morte. Versículo 15. Estamos escolhendo aquilo que nos faz desviar os nossos corações e não escutar a voz de Deus que quer falar conosco. Versículo 17. A prova disso é que todas as vezes que nós não escolhemos Deus, nós não conseguimos parar para ter concentração. Exemplo, muitas e muitas pessoas por aí não param para abrir a Bíblia. Querem escutar uma boa pregação, querem escutar o padre, querem escutar isso, querem escutar aquele, querem escutar outro, querem escutar pregadora, pregador. Mas parar para abrir a Bíblia, não param. Não fazem isso, não param. Não é apenas aquilo que um padre, um irmão consagrado ou uma irmã, não é apenas aquilo que um pregador, uma pregadora vai te dizer, meu irmão, minha irmã. Não é somente assim que você vai transformar a sua vida. Há atitudes novas, vida nova. Abre a tua Bíblia, deixa o Senhor falar contigo. Pede ao Espírito Santo, só você e Ele. Faz do teu quarto, do teu coração, uma oportunidade de gerar Cristo dentro de ti. Pede uma vida nova. Mas não apenas quando você está em grupo, quando você está sozinho no teu quarto também, toma coragem. E não apenas quando você está só na tua casa, sem sair da tua zona de conforto, mas quando você sair da sua casa também e for até a igreja encontrar com o Senhor eucarístico. Toma coragem. Do contrário, tudo que estamos escolhendo, se não fazemos isso, é desgraça e morte. Versículo 18. Se você escolher a Deus, se você não o escutar, se você deixar Ele de lado, se você levar em conta o erro, se você se deixar levar por adorações a deuses errados, deuses falsos, se você servir a outros, eu vos anuncio, diz Moisés, hoje certamente você vai perecer. Hoje você vai cair, hoje você vai enfraquecer, hoje você vai fazer 1000 coisas que não vão te dar vida. Quer um exemplo disso? Você não precisa levar em consideração
idolatria, você não precisa levar em consideração adoração a outros deuses, porque hoje em dia a nossa maior luta é fazer com que Deus seja conhecido, um único Deus. Mas quantas e quantas coisas tomam a nossa atenção, tomam a nossa vida e nós não paramos para falar com o Senhor. Quantas e quantas coisas não nos tomam a vida completamente, nós não conseguimos realmente dar graças e adorar o verdadeiro Deus. Como? Celular. Simples. Celular, trabalho, contas, academia. Talvez você esteja indo para a escola, talvez você esteja indo para a faculdade. Talvez você simplesmente goste de jogar. Você gosta de apostas. Você gosta de beber. Você gosta de futebol, você gosta de vôlei, sei lá, você gosta de praticar esporte. Você faz 1000 coisas. Você tem 1000 deuses. Você tem 1000 idolatrias. 1000 ídolos. Antes de adorar, de dar atenção para o verdadeiro Senhor, para o verdadeiro Deus. Todos nós somos assim em algum momento de nossas vidas. Todos nós. Todos nós. Todos nós. E Moisés está dizendo, proclamando em nome de Deus, Moisés está dizendo que se nós continuarmos nessa vida, nós vamos perecer. Ou seja, enfraquecer, esmaecer, nos esvair, até o momento em que nós vamos ser apenas puramente pó, ou seja, morte. À medida que nós escolhemos uma vida que não é inicialmente dada a Deus, que não é totalmente entregue a Deus, que não coloca Deus acima de todas as coisas, nós, pouco a pouco, estamos escolhendo a morte. Pouco a pouco estamos escolhendo a morte. Por isso que o Salmo, quando ele vem justamente para dar significado a essa primeira leitura que nos atenta para uma verdade. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem se coloca nas mãos de Deus. É feliz quem se coloca debaixo do amparo do Senhor. É feliz quem se coloca debaixo dos cuidados do Senhor. Você talvez trabalhe o dia todo e se estressa muito. Você talvez use o celular com constância. Você talvez use computador, notebook, não sei, com muita frequência. Talvez você esteja com dor de cabeça, talvez você precise usar óculos. Mas já parou por alguns instantes no seu dia para falar com o Senhor e esquecer tudo ao teu redor? Você já parou para deixar de usar aparelhos eletrônicos por alguns instantes só para falar com o teu Senhor? Você já pediu o Espírito Santo hoje? Você já colocou a Deus em primeiro lugar? Você já sentou-se na sua cama logo de manhã quando você acorda para justamente pedir a presença do Espírito Santo, pedir que o Senhor caminhe contigo, agradecer e louvar porque Ele te deu a vida mais uma vez? É feliz quem a Deus se confia. As situações do nosso dia a dia, nossos estresses, nossos cansaços, nossas fadigas, tudo isso vai nos tomando a saúde, tudo isso vai tirando de nós a saúde, tudo isso vai tirando de nós o bem-estar, vai tomando de nós a qualidade de vida. E se nós não nos confiarmos ao Senhor, de novo, nós estamos escolhendo a morte. Se nós não nos confiamos em Deus, não nos colocamos debaixo dos cuidados do Senhor, se nós não nos colocamos debaixo do consolo, do afago, do carinho que vem diretamente do nosso Pai, estamos escolhendo a desgraça e a morte. Não estou falando aqui apenas de pessoas que servem muito, eu estou falando aqui de pessoas que rezam muito, porque antes de qualquer serviço, antes de qualquer ação, antes de qualquer atitude de caridade, nós precisamos ter vida de oração. E na maioria das vezes, nem vida de oração nós temos. Esse é o grande problema. Mais uma vez, é feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Feliz é todo aquele que não anda e que não segue o conselho daqueles que não sabem viver direito. Acabamos de sair de um período de carnaval que
Para muitos santos, inclusive da Igreja Católica, para muitos santos nossos, é um dos períodos mais dolorosos do coração de Jesus. Quantos e quantos pecados são invocados, acontecem, surgem nesse momento, nesse período. Tudo por quê? Porque são perversos. São atitudes de pessoas perversas. São corações perversos que não estão nem aí para Deus. E eu posso falar aqui com toda sinceridade que muitos de nós que estão escutando agora, que estão meditando junto comigo agora, muitos de nós seguimos o conselho desse povo, dessas pessoas perversas. Pessoas que bebem, pessoas que estão completamente vazias, como diz o Padre Léo, saudoso Padre Léo. Pessoas que verdadeiramente buscam se saciar de coisas que não saciam, porque não conhecem a Deus, e os que conhecem a Deus não estão nem aí para Ele. Você está escolhendo o que, meu irmão, minha irmã? É feliz quem a Deus se confia. É feliz aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. É feliz aquele que não segue o mesmo caminho que outras pessoas seguem. É feliz aquele que simplesmente vai na contramão do mundo, tudo porque ama o Senhor. É feliz aquele que não entra no caminho dos malvados. É feliz aquele que não se junta com os zombadores. É feliz aquele que não vai se sentar junto com pessoas maléficas, malignas, junto com pessoas que têm uma aura do mal, junto com pessoas que simplesmente gostam de fazer o mal. Pessoas que não estão nem aí para a vida de pecado, não estão nem aí para uma vida de santidade, pessoas que simplesmente aceitam viver de qualquer maneira, sem Deus. Não nos juntamos com essas pessoas. Aquele que se confia totalmente no Senhor é semelhante a uma árvore que está junto a um rio, a água corrente. Água corrente, torrente, justamente que é esse Espírito Santo que nos banha, que nos lava constantemente, e a todo instante, olha o que o Salmo vai dizer, a todo instante essa árvore vai sendo banhada por essa torrente, e sendo banhada dá frutos ao seu tempo. Sempre dá frutos ao seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. É prosperidade, é força de santidade, é frutificação do Evangelho naqueles que estão realmente sendo banhados pelas águas que jorram do Sagrado Coração de Jesus. Bendito seja Deus. Mas nós estamos escolhendo viver assim, meus irmãos? Sim ou não? Você está escolhendo viver assim, sim ou não? O Evangelho de hoje é uma forma de nos lembrar de tudo aquilo que Jesus passou e que passa constantemente, todas as vezes em que nós não escolhemos a Ele. Todas as vezes que nós escolhemos uma vida de pecado, nós continuamos lançando chagas no Senhor. Todas as vezes que escolhemos uma vida de pecado, continuamos machucando o Senhor. Todas as vezes que escolhemos o pecado, continuamos flagelando o Senhor. E o Senhor diz: o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, por aqueles que se consideram sábios, mais velhos, pelos sumos sacerdotes, por aqueles que se consideram verdadeiramente conhecedores de tudo e de todos, pelos doutores da lei, aqueles que se consideram detentores de toda a verdade humana. Ele vai ser morto por essas pessoas, mas ele deve ressuscitar no terceiro dia. Ele já está anunciando como vai ser a morte dele. Mas o grande ponto aqui, meus irmãos, é lembrar que se nós queremos seguir o Senhor Jesus, essa vida de pecado que continua machucando o Senhor e continua fazendo Ele sentir as mesmas dores da cruz até hoje, se nós continuamos escolhendo uma vida de pecado, é porque nós não queremos segui-lo. E se nós quisermos realmente segui-lo, precisamos tomar a nossa cruz, renunciando às nossas verdades, renunciando àquilo que acreditamos, renunciando àquilo que nós achamos que é correto. Porque não, em diversos casos, tem muitas coisas que nós achamos que é certo, que não são certas. Tem muitas coisas que nós fazemos, mas que machucam o coração de Deus.
Nós não renunciamos os nossos costumes, não renunciamos a nossa vida de pecado e por conta disso, nós continuamos machucando o Senhor, continuamos machucando o coração de Jesus. E neste momento de meditação, meus irmãos e irmãs, se você quiser realmente seguir ao Senhor, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e o siga. Mas eu te peço, abre teu coração agora, reza comigo. Abre teu coração e se permite realmente experimentar de uma nova vida com o Espírito Santo e pede, Espírito Santo de Deus, vem no meu coração agora. Espírito Santo de Deus, toma conta de mim. Espírito Santo de Deus, me ajuda, revela para mim as minhas verdades, que são falsas verdades. Revela para mim a minha vida de pecado, os pecados que eu tenho, para que eu possa me confessar e possa me converter. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ter uma vida contigo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser totalmente teu. Espírito Santo, me ajuda a nunca mais machucar o meu Senhor. Espírito Santo, me ajuda a nunca mais machucar os meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, me ajuda a nunca mais escolher o pecado, para que eu possa realmente renunciar a mim mesmo, para que eu possa realmente abraçar minha cruz, para que eu possa realmente seguir o meu Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa meditação realmente tenha alcançado os seus corações e eu te convido, compartilha com mais corações para que outros possam também ser alcançados por essas verdades, por essa verdade que vem do Sagrado Coração de Jesus. E que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.